Digam glória a Deus. Meus irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 4, nós fizemos menção deste texto na leitura devocional. Leitura devocional. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. Digam pós mim esta frase: eis que saiu o semeador a semear. Meus amados irmãos, este texto registrado aqui por Marcos reflete o período em que Jesus preocupa-se em ministrar a uma grande multidão a sua gloriosa palavra. Haja vista que por determinadas vezes Jesus fala por enigmas, mistérios, que simultaneamente para quem ouve ou para quem recebe, difícil entender do que Jesus está falando, difícil entender do que Jesus está se referindo, e Jesus está falando, por sua vez, abertamente a uma grande multidão, que no início do texto está dizendo que Jesus começou outra vez a ensinar. Obviamente quer dizer que por mais de uma vez Jesus estava ministrando um determinado sermão, e que aqui o texto faz questão de dizer que Jesus está ensinando junto do mar. E o que Jesus faz? Sobe em cima de um barco, fazendo uso do mesmo como púlpito, assentando-se sobre ele, Jesus começa a pregar uma palavra. Com isto, o texto está dizendo que Jesus está ensinando muitas coisas por parábolas, enigmas ou mistérios. E Jesus vai contar justamente uma parábola a respeito de um certo semeador que saiu a semear. Meus amados irmãos, percebamos o texto e discorramos aquilo que o bom mestre entende-se em querer traduzir para a tua igreja nesta noite, em que logo celebraremos a ceia do Senhor. Jesus está falando que este anônimo semeador está semeando a sua palavra, e que agora, tendo ele em suas mãos sementes, e estas sementes, elas irão cair em 4 lugares diferentes. Essas sementes irão cair em determinados lugares ou determinadas localidades diferentes. E cada lugar que esta semente for recebida, ela é tratada ou ela é
germinada de uma forma diferente uma das outras. Quem está entendendo esta palavra, diga amém. Percebamos, irmãos, que Jesus está falando a respeito deste semeador, e ele está dizendo que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, então vieram as aves do céu e a comeram. A outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo ela nasceu, porque não tinha profundidade. E com isto, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, ela secou-se. A outra caiu em boa terra, ela deu fruto, e vingou. E a produção do teu fruto, na estação própria, uma deu 30, outra 60 e outra 100. Essa é a historinha de Jesus. Esta é a parábola do semeador. Contudo, há uma grande revelação no texto. E como estamos ainda tentando receber uma mensagem proposta por este texto nas quintas-feiras, em que só o irmão presbítero Edielson falou, Jesus está contando esta história. Eu quero que você venha comigo para dentro do texto. E perceba que Jesus está dentro de uma embarcação, fazendo uso desta embarcação como púlpito, aonde toda uma multidão recebia a palavra do bom mestre. E que Jesus então, dentro do teu sermão, Jesus resolve contar uma parábola, um enigma referente a este semeador. E Jesus está falando que este semeador, quando sai para semear, a Bíblia diz que uma parte da semente caiu junto do caminho. Mas quando esta parte da semente cai junto do caminho, veio as aves do céu. Digam pós mim esta frase: veio as aves do céu e comeu a semente. A segunda semente caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Perceba as restrições, os problemas em que a semente enfrenta. Diga comigo: esta caiu em pedregais, aonde não havia muita terra. Acontece que pelo simples fato de ter caído em pedregais e de não ter tido muita terra, esta nasceu com velocidade. Esta nasceu com velocidade. Mas outro agravante: veio o sol. E pelo simples fato de não ter profundidade em sua raiz, ela se queimou. Outra caiu nos espinhos. E de modo que, crescendo os espinhos, digam comigo esta frase: crescendo os espinhos, sufocou, diga sufocou, e não deu fruto. A quarta semente caiu em terra boa, vingou, cresceu, produziu 30, produziu 60 e produziu 100. Esta é a história que Jesus está contando. Agora perceba uma coisa importante.
Jesus está falando, está pregando a palavra. Então Jesus adverte: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E Jesus está advertindo o seguinte: ele disse que a vós, ou seja, aos discípulos, a vós, aos discípulos, é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Escute isso. Jesus está dando uma deixa. Por quê? Porque os discípulos queriam saber, queriam interrogar a respeito da parábola. Então Jesus está advertindo, dizendo: a vocês é dado de presente a saber e a entender os mistérios do céu. Contudo, para quem está de fora, a gente fala por enigma, por parábola. Mas Jesus continua. E Jesus está dizendo: para que vendo veja e não perceba, para que ouvindo ouça e não entenda, para que não se converta e lhe seja perdoado os seus pecados. Opa, peraí, pastor. Então Jesus está dizendo que está contando parábola para quem está de fora, para que vendo veja e não perceba, para que ouvindo ouça e não entenda, para que eles não sejam perdoados dos seus pecados e não se converta? Sim. Era essa a intenção de Jesus de contar parábola. Há duas traduções. King James vai dizer: é isso para que não se convertam e sejam perdoados. Nova Versão Internacional, ou a NVI, vai dizer: de outro modo, eles poderiam se converter e ser perdoado. Então Jesus está contando parábola, enigma, e está pregando a palavra de Deus a uma multidão para desmascará-los. Ei, Jeová, glória. Escute. E ainda neste minuto introdutório, eu vos anuncio uma palavra de Deus aqui hoje, nesta noite. Enquanto Jesus está pregando, Isaías, no capítulo 6, vai deixar aqui uma vertente a este respeito. Isaías, no capítulo 6, no versículo 9, está dizendo o seguinte: então disse ele, Deus disse: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, torna surdos seus ouvidos, e feche-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos e não ouça com os teus ouvidos, nem entenda com o seu coração e nem se converta e seja sarado. Verso 11. Então disse eu, Isaías: até quando, Senhor? E respondeu Deus: até que seja desoladas as cidades e fique sem habitantes as casas sem moradores e a terra seja de todo assolado.
e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, como o orvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda fica firme. Assim a santa semente será a firmeza dela. Jesus está pregando a palavra e está contando a parábola abertamente. E aí Jesus vai dar a tradução da palavra. Porque quando Jesus está advertindo, e a advertência de Jesus aqui é fazer com que os discípulos compreendessem que era necessário eles compreender o dialeto de Jesus, a mensagem que Jesus pregava. Quem está entendendo isto aqui hoje? E a intenção de Jesus é trazer um alerta. E por intermédio da tua palavra, revelar coisas que estão ocultas e escondidas. Então, quando Jesus ele vai traduzir a parábola, em particular aos discípulos, Jesus vai dizer: os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos corações. Esta é a primeira vertente, a primeira restrição, de que no período existencial da igreja, enquanto se prega a palavra, as aves de rapina procuram modos e meios e forma de arrancar do teu coração a palavra de Deus que foi ministrada. Porque até no momento em que se não compreende o enigma, Jesus agora quer traduzir. Jesus agora, ele quer traduzir a parábola para que se compreenda a eficácia da palavra de Deus que é ministrada dentro da igreja ao coração dos santos de Cristo Jesus. Porque hoje se dá pouco crédito à palavra de Deus. Se escuta menos a palavra de Deus. As almas são convertidas de modo impróprio. E quando aqui, a discorrer o texto, percebamos que as pessoas largam o Cristo, ou se apostatam da fé, porque não aguentam mais viver uma vida na presença de Deus, ou viver uma vida renunciada a Cristo, porque hoje ninguém mais quer ouvir ou receber a palavra do Senhor. Mas eu vim aqui hoje com uma proposta debaixo do Espírito de Deus para ministrar uma palavra para o teu coração aqui hoje. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Agora perceba o que Paulo está dizendo na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, segundo Paulo escreve, no capítulo 4... É muito forte, muito sério. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos,
Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então toda vez que você vem na igreja, que você sai da tua casa, que você enfrentou uma semana difícil, que você enfrentou períodos de grande dificuldade, e você veio aqui com a proposição, ou com a proposta, ou com o anseio, ou com o desejo de receber uma palavra de Deus, aleluia! Nos ares, Satanás está procurando uma forma de roubar esta semente de ânimo, de roubar esta semente de alegria, de roubar esta semente de fé, de roubar esta semente que foi germinada ao teu coração. Satanás trabalha e rodeia. A Bíblia diz que ele estará ao nosso derredor, bramando como procurando a quem possa. Ei, querido, evangelho não é tomar água de coco debaixo de uma sombra fresca. Evangelho tem renúncia. E o que nos mantém de pé é a palavra de Deus, é a palavra, as escrituras sagradas, é a palavra de Deus. Olha, segunda semente, há duas vertentes, duas restrições, duas colocações traduzidas por Jesus. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, ouvindo estes a palavra, logo com prazer a recebe, mas não tem raiz. Antes são temporãos, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, se escandalizam. Olha que Paulo fala aos Romanos no capítulo 3. Olha o que Paulo está dizendo aos Romanos no capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 do capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a atitude da circuncisão? Muita em todo sentido, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em suas palavras e vença quando fores julgado. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos, porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador.
E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males, que para que venham bens, a condenação desses é justa. É justa. Perceba, meus amados irmãos, que Paulo está traduzindo a sua palavra aos irmãos de Roma, de que Jesus está dizendo que a semente que foi caída sobre pedregais, eles recebem a palavra com prazer, mas quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem as acusações, as pedradas da vida, eles se escandalizam, porque hoje não se prega a palavra da forma que ela deve ser pregada. Hoje o novo convertido chega dentro da igreja, aleluia, e ele recebe uma penumbra nos olhos, achando que o cristianismo, ou que servir a Jesus, estamos isentos de provação, estamos isentos de doença, estamos isentos de desemprego, estamos isentos de calúnia, estamos isentos de tantas coisas. Porque ninguém quer servir a Jesus com lágrimas nos olhos. Oh, maravilha! Os judeus, segundo a sua crença, aguardavam um Salvador potente que exterminaria o governo de Roma. Mas quando Jesus chegou, sentado num filho de uma jumentinha, glória ao Senhor, entrando nos portões de Jerusalém, eles diziam: eu acreditava que o nosso Salvador viria para exterminar, aniquilar o governo romano, aleluia, e nos tirar desta servidão. Ele está vindo em cima de uma jumenta, de um jumentinho, filho de uma jumenta. Oh, glória ao Senhor! E mesmo depois de ter acreditado que ele era o Cristo que iria salvar o povo de Roma, Jesus morre. E quando Jesus morre, sai 2 discípulos de Jerusalém para Emaús, triste, desconsolado, abatido, decepcionado, frustrado. Ei, querido, você está servindo Jesus e você talvez achou que nenhum crente iria decepcionar você. Você está servindo Jesus e você pensou que hoje todo mundo seria o teu amigo, que todo mundo iria entender a tua aprovação, que todo mundo iria te abraçar. Ei, a própria Ana foi mal interpretada pelo sacerdote Eli Ramatara Barucanjo Reb. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje. Você precisa servir a Jesus, porque você foi comprado e não foi com preço de ouro ou de sangue. Aleluia, o preço de ouro, o preço de valor monetário. Você foi comprado a preço de sangue. Esse sangue foi vertido na cruz. As provações não podem roubar de você, aleluia, a alegria da salvação e de vida eterna. Há pessoas que estão assim, recebe a semente em pedregais, a terra não é profunda, logo ela cresce. Logo ela cresce, aceitou Jesus, já é pregador, já quer ensinar quem está antes dele alguns dias. Não tem firmeza, e quando vem o calor do sol, ele desiste, ele retrocede. Ei, querido, sabe
o que Deus quer de nós, irmão? Aleluia. Jesus quer, segundo está escrito em Hebreus, retenhamos firme a nossa confissão de fé, porque fiel é aquele que nos prometeu. Você está aqui hoje servindo a Deus, querido. Você passa luta. São pais que passam luta com os filhos, filhos que passam luta com os pais. Aleluia. Você passa dificuldade, você vive o período da crise do desemprego, você vive situações difíceis, mas você está dizendo: todavia eu vou continuar servindo meu Deus, porque a semente que caiu em mim foi uma semente que caiu em terra boa. Hoje nós precisamos fazer coisas mirabolantes. Nós precisamos, as nossas igrejas precisam pedir emprestados composições demoníacas e satânicas para trazer dentro das igrejas, para trás. Nós precisamos atrair a juventude. A juventude tem que ser atraída pela palavra de Deus, querido. Precisamos atrair. Não, querido. O dia que a palavra de Deus não atrair mais ninguém, é melhor nós parar com tudo, parar de pregar, parar com tudo. Não precisamos criar situações, ou nossos cultos não precisam ser mirabolantes para atrair o povo. Nós temos que continuar pregando a palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículo 4. E nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. O dia que a palavra já não tiver mais a sua primazia de libertar, de salvar, de converter, de curar e de convencer o pecador do seu pecado, irmão. Aleluia! 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 Oh, glória! Eu sinto Jesus aqui nessa noite, irmão. Oh, maravilha! Aonde foi que caiu a semente? Escute. Aleluia, aleluia, aleluia. Terceira semente. Esta caiu entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições e tantas outras coisas, entretanto sufocam a palavra, e esta fica infrutífera. Ah, irmão, tem gente hoje, aleluia, que está deixando as concupiscências da carne, as cobiças, as ambições tomar conta. Estão se deixando levar, e a sua fé, por sua vez, em Cristo Jesus já não existe mais. As pessoas hoje querem ser ricas, ambições. As pessoas hoje não querem ficar dentro da igreja por causa de um Cristo que morreu na cruz do madeiro, que foi morto, que reviveu, e o teu sangue vertido na cruz do Calvário me deu condição de ser chamado filho adotivo, em que entendemos a ser chamado de Abba, Pai. Ele nos deu condição. Agora olha o que Paulo fala. Romanos 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens,
que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que são criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Escute isso. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não. Nem lhe deram graça, também não. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração insensato, se obscureceu, dizendo ser sábeis, tornando-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso também Deus os entregou às suas consciências de seus corações à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honrar, servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário da natureza. Semelhantemente também os homens deixou o uso natural da mulher, se inflamar em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, cheio de homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, desobedientes a pais e a mães, nécios, infiéis, no contrário, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente os que as fazem. Está ruim dar glória a Deus hoje? A parábola do semeador contada por Jesus é isso. Que vivenciamos num período, numa geração, que ora dentro da igreja, serve a Jesus, ouve a palavra, disfarça bem, engana bem, mente bem. Labacalachandaraia. Mas as ambições, as riquezas, as ofertas, as propostas e tantas outras coisas propostas pelo mundo, descortina quem verdadeiramente, de fato, ele é. Ei, glória! E quando estas ofertas propostas a este, de imediato,
ele renuncia e se apostata da fé. Mas termino o meu sermão dizendo aos senhores nesta noite que ainda havia uma quarta semente. E que esta recebeu em boa terra. É aonde veio a palavra. E que deu fruto. E que o fruto desta palavra vingou. Na sua estação própria. 30, 60 e 100. Ei, querido, por que você é crente? Por que você está na igreja? Por que você quer ir ao céu? Ou por que você não quer ir para o inferno? Eu não quero ir para o inferno porque dizem que lá tem muito fogo e eu tenho medo desse fogo. Eu quero ir para o céu porque eu tenho curiosidade. Diz que lá tem querubim, serafim. Diz que lá tem arcanjo. Diz que lá tem anciãos. Eu quero ir para o céu porque eu tenho curiosidade. Eu quero ir para o céu porque eu tenho medo de ir para o inferno. Ah, Jeová. Querido, o que te faz servir a Deus de verdade? O que te conduz a estar na casa de Deus? Eu perguntei aos senhores quantos aqui estão sendo provados. Muitos dos senhores estendeu a mão. E sabe o que te colocou aqui hoje, nesta noite? É que pelo simples fato de que a prova, que por muito mais te persegue, ou te oprime, ou te tenta te afastar de Deus, você veio aqui dizer: Deus, eu vim aqui te servir, te adorar. Eremente da calaxandaraia, porque a proposta que te foi cabível, ou a carreira que te foi proposta é maior. Ei, querido, talvez você diz: pastor, quantos anos eu sirvo a Deus? Quantos já estão nesta condição, aleluia, de terra entre que recebe a semente em pedregais ou em espinhos. Foram sufocados pelas lutas. Foram sufocados pelas adversidades. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pensa que não tem pedregais dentro da igreja? Vou dizer, irmão. Você pensa que não tem espinhos dentro da igreja? Enquanto a palavra está sendo pregada, você pensa que não tem aves de rapina dentro da igreja? Sufocadores de palavra. Jeová. Enquanto alguém está batalhando, lutando para salvar uma alma, no meio da igreja existem arbustos de espinho. Ela é para calaxandaraia. No dia que Jesus resolveu salvar Saulo, Atos capítulo 9, Lucas escreve dizendo que um certo Ananias disse: mestre, esse aí não, olha aí, ó. Olha aí, arbustos de espinho, sufocadores de palavra. Enquanto se luta para salvar uma alma, pedregais se levanta com grande força e veemência para tentar, aleluia, não deixar a semente germinar no coração daquele que carece ou daquele que precisa. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para você, como mensageiros de boa nova, eu estou dizendo no nome de Jesus: a palavra de Deus vai germinar, vai crescer a 30, a 60 e a 100. Levanta a mão e dá glória ao Nazareno.
no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, Deus dizia à igreja de Laodiceia, dizendo: eu repreendo, castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele ceará comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Pegue na mão do irmão do lado, diga: irmão. Diga: irmão, Deus tem uma promessa na tua vida. Diga para ele: Deus tem uma promessa na tua casa. Ei, querido, enquanto nós estamos semeando a palavra, Satanás não vai roubar semente do teu coração. Oh, glória! Essa é a historinha de Jesus. Esta é a historinha de Jesus. Esta é a historinha de Jesus. Porque, olha, irmão, eu não sou agricultor, eu não sou agricultor. Mas deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui hoje. Há momentos que nós nos adentramos na presença do Poderoso e carecemos por uma semente, uma palavra que nos traga animosidade, alegria. Porque os dias são trabalhosos, diz a Bíblia. Os dias são difíceis. Mas no Cântico dos Degraus, no livro do Salmo, número 126, versos 5 e 6 está escrito: os que semeiam em lágrimas cegará com alegria. Porque quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Ó, a certeza, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou feixes, ou colheita, ou resultado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: continua plantando. Às vezes encontramos ao nosso lado as aves do céu, que querem roubar a semente que o Senhor germinou ou plantou no nosso coração. Às vezes os pedregais não têm terra profunda, a raiz é artificial, o sol queima a plantação e não dá fruto, os espinhos sufocam e não deixa com que, está vendo isto? Levanta a mão e dá glória. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, irmão. Isso é ave de rapina, isso é pedregal, isso é espinho. Porque quando Deus está falando com a noiva, por isso ele advertiu: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Senhor está falando para a igreja do Senhor. E quando nos rouba a atenção, nos tira a eficácia da semente. Se coloca de pé. Maravilha, aleluia. Erebacala xandarabacandaraia.
Remandarabacala Xandarabacandaraia. Remedicante Remindaragacia. Vai acontecer algo de Deus aqui, irmão. Eu quero que você entenda que Jesus está na casa. Arabacala Xandarabacandarabai. Remente Darabacandarabacandarai. Ela bacala Xandarabaca. Se eu fosse você, eu dava glória ao Senhor. Aleluia! Porque Jesus está contando a parábola por enigma. Ao receber o pão, não comam. Ao receber o pão, esperem. Ao receber o pão, não comam. Ao receber o pão, esperem. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol Deus que te ama está aqui. tudo é solidão. O Deus que te ama está aqui. E ela vem dizer de madrugada: não acredito em ilusões. O sol da justiça se a semente é a palavra. Escravos em suas mãos, a semente é a palavra. A sofrer a sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora este ao receber não comam, ao receber não comam. Este anjo a questionar, porque ao receber esperem. Entre os mortos quem viverá. Ao receber não comam, esperem. Estou livre. Em mim.
Recebe a palavra. Recebe a palavra. Recebe a palavra agora. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que no dia que Jesus foi traído, ele pegou o pão, deu graça, partiu e disse: tomam e comam em memória de mim. Façam isto sempre, sempre em memória de mim. Podem todos participar.